Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre todos vocês. Amém? O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem, abençoados. A luz versus as trevas. Abençoados, abram as suas mentes e corações para a palavra de Deus. Amém? Oficiais do exército do reino dos céus. É hora da edificação do espírito e alma de todo o povo de Deus. Amém? Então vamos lá, irmãos. Yeshua, Jesus, versus Satanás. Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, 1 ao 13, fala a mesma coisa, mas o texto central que nós vamos usar é Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Amém? É aqui, nesse texto que a gente vai trabalhar. Então ali para aqueles que mais conhecem a palavra, né, os que não conhecem, por favor, leiam lá o texto todo. Mas para aqueles que já conhecem, sabem que ali fala da tentação que Jesus passou no deserto. Amém? Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui o que a palavra de Deus nos diz e o que a religião anda dizendo ao mundo. Amém? Em primeiro lugar, a gente tem que entender uma coisa. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Deus não tenta ninguém. Amém? Então quem falar que está sendo tentado não pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Amém? Então prestem bem atenção, abençoados. Muitos por aí dizem que a lei de Deus acabou, segundo Romanos capítulo 10, verso 4, que diz que o fim da lei é Cristo, né? E tem a continuação do verso lá, mas o foco central do verso, né? Romanos capítulo 10, verso 4a, diz lá, o fim da lei é Cristo. Então quer dizer, em Cristo acabou a lei. Amém? É o que as religiões ensinam. Essas religiões e igrejas, elas estão debaixo da cobertura da operação do erro, eficácia de Satanás. Porque vocês vão ver que na verdade a lei é luz. Amém? Então vamos lá, oficiais, prestem bem atenção que nós estamos entrando numa etapa agora, certo? De edificação. Amém? Então vamos lá, seguindo passo a passo de Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Amém? Então vamos lá. Vocês vão ler o texto e acompanhar isso daqui. Entendeu? Que eu não vou ler o texto todo, que é para ficar pequeno, certo? Mais compactado o vídeo. Amém? Então vamos lá. Primeiro, começa a ação do diabo. Ou melhor, se for voltar antes, começa a ação do próprio Pai, o Espírito, conduzindo Jesus ao deserto. Amém? Aí começa a ação de Satanás. O primeiro, ele ataca. Verso 3. Amém? Então no verso 3, eu vou ler só superficialmente. Amém? Passando por cima. No verso 3, o diabo ataca Jesus, tentando ele, com os papos furados de sempre. Amém? Ele diz assim: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Então olha só, o diabo chega diante de Jesus e tenta ele, provando ele: se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, porque tu tem poder. Amém? Veja o que Jesus disse. Segundo, primeiro é o ataque de Satanás. Segundo, a defesa e o ataque. Por que eu mostrei a defesa, irmãos? Aqui, defesa, defesa, defesa. E observe só, Satanás, ataque, ataque, ataque. Ele não tem defesa. E Jesus tem defesa, mais ataque. Por que isso daí? Veja só. Verso 4. A resposta pela tentação de Satanás. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Ó defesa. Está escrito. A defesa nossa é o que está escrito e não ideologia. E agora vem o ataque. O que ataque? Tome-lhe Torá. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4 é igual ao Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Então presta bem atenção. O confronto entre Jesus e Satanás era um debate. O diabo tentava, Jesus se defendia e toma espada. Se defende e toma espada. E o que é a defesa? Está escrito na Torá, Devarim, Deuteronômio. Está escrito, não ideologia de homens, nem do diabo. Amém? Depois do verso 4, vem a terceira parte. O diabo ataca de novo. Versos 5 e 6. Amém? Vamos lá. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, no alto. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Quando ele viu que Jesus se defendeu e atacou, ele viu que tinha defesa, a resistência no que está escrito. Ele disse o quê? Olha o detalhe da palavra. Ele falou assim, ó. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito. E ele usou o mesmo termo. Você vê que na primeira, ele ataca. Jesus se defende. Aí o diabo vem e ataca. Só que ele cria uma defesa. Por que eu não coloquei a defesa aqui? Porque é a manipulação. Ele não está se defendendo porque ele está seguro. É uma defesa superficial. É aquela situação de jogar o verde para colher o maduro. Então a gente pode aqui, ó, colocar aqui, ó, uma defesa falsa. É uma falsa defesa. É um falso cristianismo. Amém? Então presta bem atenção. E aí o que ele faz? Versos 5 e 6. O verso 6 é igual ao Salmo 91, 11 ao 12. Você vê que entre a guerra, Jesus, Yeshua, Deuteronômio, pregando a lei, ele vai em Salmos. Vocês vão entender no final o porquê disso daí. Amém? Então vai no verso 6, é igual ao Salmos 91, 11 e 12. Aí aqui, defesa e ataque de novo, de Jesus, verso 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? A defesa, está escrito, está escrito. Amém? Olha só, verso 7, Mateus capítulo 4, verso 7, é igual ao Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Observe só. Aqui ó. 1, 2, certo? Ó, Deuteronômio, certo? Agora aqui, o quinto. Depois da defesa e do ataque de Jesus, vem o quinto, verso 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte alto, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás, no verso 3, conversa fiada, joga um verde, joga a tentação, depois joga um salminho sútil, né? Já viu essas igrejas que você entra, louvorzinho, e bababá, e Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, a lei acabou, nós não estamos debaixo da lei, que a lei é maldição, a lei é maldita, que a lei que não sei o que, oficiais do exército do reino dos céus. Olha a conclusão desse estudo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora o sexto, defesa e ataque de Jesus, verso 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha só,
verso 10, Mateus capítulo 4, verso 10, é igual a Deuteronômio 6, 13 e 10, 20. Presta bem atenção, irmãos. Toda igreja que prega o Deus Trindade e que a lei acabou, não existe mais, são igrejas prostitutas. Por quê? Presta atenção. Se Jesus venceu o diabo pregando-lhe a Torá, presta atenção. Deuteronômio é a lei. Jesus em Satanás, toma-lhe espada. Deuteronômio, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Pentateuco. Tome-lhe Bíblia. Satanás, tome um salminho e conversa fiada. Salminho e dinheiro. Dinheiro e papo furado. E Jesus, tome-lhe Torá. Está escrito, está escrito, está escrito, Torá. Amém? Deuteronômio, presta atenção. Salmo 119, 11 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios 6, 23a. Olha só, esse provérbio aqui é fantástico, porque o seu mandamento é lâmpada e a lei é luz. Olha o que diz, que os mandamentos de Deus são lâmpadas e a lei é a luz. Ó, Mateus 5, 17 e 20, Jesus fala: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Irmãos, presta atenção. Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 33, tem uma profecia que diz que nos últimos tempos Deus ia colocar os mandamentos e as leis no entendimento do povo de Israel, e não só no povo de Israel, como os demais povos do mundo inteiro, porque todos iam se converter ao Senhor. Olha só, Jeremias 31, capítulo 31, verso 31 a 33, é igual Hebreus 8, 8 a 10, que eu vou ler em Hebreus aqui, ó. Porque repreendendo-los, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Ó, um novo concerto, presta atenção. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E lhes serei por Deus e eles serão meu povo. Você vive o novo concerto, a nova aliança feita por Cristo? Então as leis de Deus estão na sua mente e no seu coração. Se elas não estão, você pertence a uma igreja prostituta. Exatamente isso daí. O líder da tua igreja é um endemoniado. Essa é a realidade. Leia 1 Reis capítulo 22, verso 22, que diz que um espírito veio aos profetas e começou a usar a boca deles para pregar mentira. A operação do erro, descrita em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 11. Abençoados, esse papinho furado de que a lei acabou, já era, é papo de Satanás, porque ele perdeu no deserto o debate. Ele perdeu, acabou, saiu fora. Olha o verso 11, Mateus capítulo 4, verso 11, certo? Olha o que está escrito. Mateus capítulo 4, verso 11, está escrito: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando você insiste na luz, Provérbios 6, 23, porque o mandamento é a lâmpada e a lei é a luz. Jesus não disse, João 12, 46, que fala assim: eu sou a luz que vem ao mundo. E que luz que é essa? A palavra. Aí, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz.
toda igreja que prega que a lei já era, acabou, distorcendo o ensinamento que Paulo falou, que nós não estamos debaixo da maldição da lei, porque nós temos a lei escrita em nossa mente e coração. Nós não estamos debaixo de uma maldição. Ela foi escrita na nossa mente e nosso coração para combater contra o diabo. Porque o diabo odeia o livro de Deuteronômio. Você sabe por que ele odeia? Porque é isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, abençoados, ó. Aqui, ó. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 5. Que Jesus ratifica em Marcos capítulo 12, verso 28 ao 30, que existe um só Deus, o Pai, que não é Deus Trindade. Amém, abençoados? Presta bem atenção nesse fim de tempos que nós estamos vivendo, nesse fim dos tempos. O que mais vai unir o povo é a operação do erro. E essa operação no erro, o Deus Trindade é inerente à operação do erro. Então todas as igrejas do mundo pregadoras do Deus Trindade, essas daí são prostitutas. E nós somos os anjos de Deus. Amém? Então só para finalizar aqui, um Apocalipse 5, verso 13, que diz: E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, louvor, honra e glória. Sejam dadas louvor, honra, glória e poder para todo sempre. Amém? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o Pai e o Filho. Não existe Deus Trindade. Isso aí é a operação do erro. E aonde que a gente está firme? Isaías 26, 4. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, abençoados? Receba mais uma mensagem de edificação do exército do reino dos céus. Satanás perdeu para Jesus, que lhe pregou a Torá. E como diz Provérbios 6, 23, o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E esses mandamentos e leis que são lâmpada, que são luz, Deus colocou na nossa mente e coração que esse é o verdadeiro novo concerto, receber os mandamentos e lei de Deus em nossa mente e coração. Amém? O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Meu nome é Miguel. Shalom Aleichem. Abençoados, só para concluir, e a vida eterna é essa, que reconheçam o Deus Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Graça e paz, abençoados. João capítulo 17, 3. Amém? E 1 João capítulo 2, verso 24. Se permanecerdes no que desde o princípio lhes foi ensinado, vós permanecereis no Pai e no Filho. Trindade, operação do erro. Abençoados estamos na vida eterna. E a vida eterna é essa, que reconheçam a Deus, o Pai Todo-Poderoso, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Graça e paz.